gente, tudo bem? Meu nome é Laura Daniele e hoje eu vim trazer um devocional para vocês que é sobre o deserto. Esse é um vídeo em que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Então, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, para alguém, curte e comenta aqui embaixo algum deserto em que você já passou. Quando terminar de ver esse vídeo, aí você comenta aqui o que você achou ou alguma lição na Bíblia que te mostrou sobre o deserto, que te mostrou uma lição sobre o deserto. Vamos começar, eu vou começar a explicar o que é o deserto. O deserto é um lugar em que Deus te leva muitas vezes para provar a sua fé. Muitas vezes você passa pelo deserto e você se sente sozinho, desamparado. Você coloca a sua fé em ação, entendeu? E é no deserto em que você cria uma intimidade com o Senhor, em que você eleva o seu nível de intimidade com Deus. Porque vai estar só você e Deus, Deus e você. É o seu íntimo, é o seu secreto com Deus, entendeu? É um resumo de tudo que eu entendi por deserto. E no deserto nós temos 3 lições que são muito importantes que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. A primeira é que é muito necessário nós passarmos pelo deserto. Nós vemos grandes homens na Bíblia que passaram pelo deserto e eu vou trazer eles para vocês. O primeiro é simplesmente, Jesus. Vou ler a passagem aqui para vocês que diz assim, em Mateus capítulo 4, que diz assim: Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu. Por fim, sentiu fome. Vou ler somente esses 2 versículos e nós podemos ver 2 curiosidades aqui. É que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Muitas vezes nós vamos ser levados pelo Espírito Santo ao deserto para passar por tentações, para testar a nossa fé, que é muito necessário, né? E a outra coisa muito importante que nós podemos ver no versículo 2 é que Jesus sentiu fome. Por mais que Jesus fosse Deus, ele também estava em um corpo humano que tinha fraquezas, não é? Então, ele estava se alimentando do Espírito, porém ele sentiu fome. Muitas vezes, no deserto, vai ser necessário nós renunciarmos a algo. Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, renunciando o alimento. E por causa da renúncia ao alimento, ele foi alimentado, ele alimentou a sua alma. Entenda que muitas vezes, todas as vezes, vamos precisar renunciar algo. Algo que muitas vezes nos afasta de Deus. Porque se nós queremos elevar o nosso nível, se nós queremos nos aproximar mais de Deus, nós temos que renunciar a algo que nos afasta dele. O que será que está nos afastando de Deus? O que será que está nos impedindo de nos aproximar dele? Será que é o celular? Será que é séries? Será que são pessoas? O que está te impedindo de se aproximar de Deus? Deus muitas vezes nos leva ao deserto para abrir os nossos olhos de algo que nós precisamos renunciar. Um exemplo, talvez você se aproximou de uma pessoa e essa pessoa te faz pecar. E Deus te leva ao deserto para te alertar, olha meu filho, essa pessoa não te faz bem. Essa pessoa te distancia de mim. Entenda, você precisa se afastar dessa pessoa. E no deserto, Deus abre os nossos olhos. Por isso que é muito necessário nós estarmos no deserto. Vai doer. Jesus, por nada comeu, por fim sentiu fome, 40 dias e 40 noites sem comer. É claro que o estômago de Jesus doeu. É claro que ele sentiu muita fome e foi difícil. Vai ser difícil renunciarmos a algo. Mas por fim, gente, nós vamos
se aproximar de Deus vai valer muito a pena. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou por isso. E muitas vezes, antes de iniciarmos algo, antes de iniciarmos até o nosso chamado, falar de Jesus, pregar, cantar, nós vamos precisar termos uma intimidade com Deus antes de sermos usados por Ele. Entende? Outro homem que eu quero falar aqui é sobre Moisés. Antes de Moisés ver a sarça, antes de Moisés ter toda aquela experiência maravilhosa, ele passou pelo deserto. Antes de Moisés ser chamado, para libertar o povo do Egito, gente, ele passou por o deserto e ele estava sozinho. E como eu já gravei um vídeo no Reels lá do Instagram, inclusive me siga lá porque eu posto vídeos curtos lá, então me siga lá. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que se Moisés talvez tivesse com alguém, não seria naquele momento em que Deus se revelaria para ele, entendeu? Deus se revelou para ele naquele momento porque Moisés estava sozinho, Moisés estava na intimidade com Deus. Entenda, é necessário muitas vezes nós estarmos sozinhos, é necessário nós estarmos tendo uma intimidade com o Senhor, estarmos no secreto para Deus se revelar a nós. Talvez você está buscando uma resposta, você está buscando algo, mas entenda, você precisa ter um secreto com Deus para obter a sua resposta. Porque tem coisas que Deus não revela para várias pessoas ao seu redor, mas Deus quer revelar somente a você. Tem promessas em que Deus não quer que outras pessoas escutem, mas que quer que somente você escute. Entenda, é necessário você estar no secreto, é necessário você ter intimidade com o Senhor antes de você fazer qualquer coisa. Quer cantar, quer pregar, ok, mas passe pelo secreto, passe pelo deserto, permita Deus te levar a lugares, permita Deus te levar à intimidade para você ser usado por Ele, para você ter uma comunhão maior com Ele, ter visões, ter sonhos. Abrir a sua visão. Entenda, é necessário passar pelo deserto, é necessário passar pela intimidade, ter um relacionamento com o Senhor. E vamos lá em 1 Reis 17, que também é sobre Elias, que Elias ele passou pelo deserto e que ele teve a experiência, Elias 19, que ele teve a experiência de que, inclusive é da lição 2 que eu vou falar que eu vou me aprofundar mais sobre Elias, mas Elias ele passou pelo deserto quando ele se sentiu triste, quando ele se sentiu com medo, ele passou por lá. E esse daí eu vou me aprofundar depois, mas eu só quis citar Elias aqui. E Elias também, antes de ser usado, que eu também gravei isso no Reels, antes de Elias ser usado por Deus para a vida da viúva, ele passou por Querite, que foi uma separação. Israel estava tendo um período muito ruim, em que as pessoas estavam se prostrando a outros deuses. E o que Deus fez? Separou Elias, levou Elias para Querite, para que lá em Querite ele tivesse o preparo, para que lá em Querite ele estivesse sozinho, só ele e Deus, entendeu? Então, ele passou por lá, e depois de passar por Querite, que foi um momento de separação, Querite significa separação, ele foi separado da sujeira, entendeu? Deus quer nos separar da sujeira, Deus quer que um cristão se separe da sujeira, se separe de coisas pecaminosas, que Deus quer que nós renunciemos coisas pecaminosas. Elias passou por Querite. E depois de passar por Querite... Oh, meu gato. Depois dele passar por Querite, ele foi ser usado por Deus na vida daquela viúva. Então, é isso aqui a primeira lição. A outra é que no deserto você vai ser tentado. No deserto você vai ser tentado por diversas coisas. E por que você vai ser tentado? Porque o diabo sabe
que quando você tem intimidade com Deus, você se torna mais forte. Você se torna mais forte para combater, para dizer não ao pecado. Então ele vai te tentar, ele vai oferecer pratos em que vai ser difícil. Se você tem, por exemplo, todos nós temos fraquezas. Se você tem fraqueza com dinheiro, ele vai te apresentar situações que vão dinheiro, entendeu? Que vai ser difícil você dizer não, entendeu? Então, você vai ser tentado, porque ele sabe que quando nós estamos perto de Deus, nós nos tornamos mais fortes para resistir ao pecado, nós estamos com a armadura de Deus. Então, ele vai te tentar de diversas formas e vai ser muito difícil, gente, vai ser muito difícil dizer não. Mas, se você tiver uma vida de oração e uma vida de jejum, gente, jejum é muito importante, porque jejum você está igual Jesus. Jesus esteve em jejum. Jesus esteve em jejum durante o deserto, que ele passou pela tentação. Entendeu? Isso é uma lição para nós cristãos, que seguimos os passos de Cristo. Jejue se você quiser vencer a tentação. Então, olha só, no capítulo 19, que eu disse que eu iria me aprofundar, Elias foi ao deserto porque ele estava sendo perseguido. E ele sentiu medo, ele não se sentiu capaz. E por causa disso, ele quis morrer. Ele quis tirar a sua vida. Nós passamos por situações muitas vezes em que nós queremos tirar a nossa vida, que nós queremos sumir. Mas nessas situações, Elias estava no deserto, Elias estava passando por um deserto na vida dele, que foi muito difícil para ele. Mas Deus viu ele no deserto, Deus apareceu para Elias. E não por glória ao nome de Elias, mas por glória ao nome dele. Mas Deus é um Deus tão amoroso que ele viu a dor de Elias. E Deus mostrou o quão suave é a presença dele a Elias. Então, se você estiver passando por alguma situação, entenda, o Senhor está contigo. Não desista. Eu sei que muitas vezes queremos desistir do nosso ministério, queremos desistir das coisas em que Deus tem para a nossa vida, por causa de situações que acontecem. Mas não desista, porque Deus está contigo. E a terceira lição e última lição que eu quero trazer para vocês é que quando você passa pelo deserto, você tem uma intimidade mais forte com Deus. Você tem respostas aparecendo, você tem visões, você tem sonhos, você é usado por Ele. Então, vale a pena renunciar, vale a pena passar pela intimidade com Deus, vale a pena muitas vezes se ver sozinho, porque Deus aparece para você, porque Deus é um Pai amoroso, porque Deus, Ele cuida de você e Ele está com você no deserto. Possa ser que você ache que Deus não está te vendo. Possa ser que você ache que Deus te esqueceu, que Ele não está nem aí para você, que Ele está vendo você passar por todas essas tribulações e que Deus te esqueceu. Você pode pensar isso, mas Deus está te vendo. E quando Ele aparecer para você, continue jejuando e orando, que quando Deus aparecer para você, Ele vai te trazer respostas. Respostas em que talvez você não imagine. Então, continue buscando Deus. Continue lendo a palavra, que às vezes a sua resposta está na Bíblia, tá? Quer dizer, às vezes não, todas as vezes a sua resposta vai estar na Bíblia. Então, continue buscando ao Senhor. Continue orando, que é no deserto, escute, é no deserto em que Deus se revela a você. E é isso que eu quero trazer. Não esqueça de comentar aqui alguma situação em que você já se viu no deserto e que Deus se revelou a você, tá? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e tchau!